Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o já conhecido Conversando sobre Cinema Com. Hoje nós vamos conversar aqui com alguém bastante especial, o ChatGPT. Seja muito bem-vindo, ChatGPT. Oi, tudo bem? Muito obrigado por me convidar para participar do seu podcast. Estou animado para conversarmos sobre cinema. O que você gostaria de perguntar? Chat, para começarmos, eu gosto sempre de perguntar como você está? O que eu tenho feito ultimamente? Eu sou um modelo de linguagem desenvolvido pela OpenAI, então não tenho emoções ou atividades físicas, mas posso responder perguntas e realizar tarefas baseadas na informação que aprendi durante meu treinamento. O que você gostaria de saber? Bom, então começamos assim. Vamos talvez partir do mais básico, que é mais interessante. Que é mais interessante, não é? Claro, posso responder perguntas sobre cinema, posso responder incluindo perguntas gêneros, sobre cinema, diretores, incluindo gêneros, atores, filmes, histórias, críticas, entre outros assuntos relacionados. O que você gostaria de saber em específico? Chat, o que é cinema? Cinema é uma forma de arte e entretenimento que usa imagens em movimento e som para contar histórias. É considerado um meio poderoso para transmitir mensagens, emoções e ideias, e tem sido popular há mais de um século. O cinema também pode ser uma forma de reflexão social, política e cultural, e é apreciado por pessoas de todas as idades e culturas. Mas o cinema também não é um espaço de exibição? Também não é, e não somente é, para melhor frasear, um espaço de exibição? Sim, o cinema também se refere ao local onde as pessoas assistem a filmes em salas de exibição. Essas salas geralmente apresentam projeções em grande tela e som de alta qualidade, o que permite uma experiência imersiva para o espectador. Além disso, o cinema também pode se referir à indústria envolvida na produção, distribuição e exibição de filmes. Entendi. Mas o cinema, então, somente envolve filmes? Somente envolve filmes ou também envolve outras imagens em movimento? O termo cinema é amplamente usado para se referir a filmes, mas também pode incluir outras formas de mídia que usam imagens em movimento e som, como animações, séries de televisão, documentários, videoclipes e outros tipos de conteúdo audiovisual. Em geral, o termo cinema é usado para descrever todas as formas de mídia que se utilizam de imagens em movimento para contar histórias ou transmitir mensagens. Então, aqueles vídeos, então aquelas imagens em movimento que não contarem histórias, não são cinema?
Imagens que não contam histórias de maneira narrativa não são geralmente consideradas cinema no sentido convencional do termo. No entanto, a definição de cinema é ampla e pode incluir vários tipos de conteúdo audiovisual, incluindo imagens que não são narrativas. Por exemplo, a animação pode ser considerada cinema, mesmo que não siga uma história narrativa clássica. De maneira geral, a classificação de algo como cinema depende da forma como as imagens em movimento são utilizadas para transmitir uma mensagem ou contar uma história. Mas então, o que há de atraente no cinema? O cinema é atraente para as pessoas por várias razões diferentes. Algumas pessoas apreciam a arte da narrativa cinematográfica e a habilidade de contar histórias através de imagens e som. Outras apreciam a capacidade do cinema de transportá-las para um mundo diferente, ou de evocar emoções fortes. Ainda outras acham o cinema uma forma de escape da vida cotidiana ou uma oportunidade de se envolver com questões sociais, políticas e culturais importantes. Além disso, o cinema também pode ser uma forma de entretenimento divertido e descompromissado. De maneira geral, o cinema é atraente para as pessoas porque oferece uma combinação única de arte, entretenimento e reflexão. A conversa está muito séria. Conte uma piada para entreter o público. Enquanto penso em algo mais. Claro, aqui vai uma piada para animar o público. Por que o coelho foi ao cinema? Porque queria ver um filme de coelho. Isso é uma boa piada. Você disse lá no começo que era uma ferramenta de linguagem. Para onde vai a linguagem? Até onde vai a linguagem? A linguagem é uma ferramenta poderosa que permite que as pessoas se comuniquem e compartilhem pensamentos, ideias e emoções. A linguagem é limitada apenas pela capacidade humana de compreendê-la e utilizá-la para fins comunicativos. Isso significa que a linguagem pode ser usada para expressar uma ampla variedade de conceitos e que pode ser usada de muitas maneiras diferentes, incluindo escrita, fala e sinalização. Quanto à minha capacidade de compreender e produzir linguagem, eu sou treinado em uma ampla variedade de línguas e estilos de escrita e fala, o que me permite responder a perguntas e realizar tarefas linguísticas avançadas. No entanto, como modelo de linguagem artificial, eu ainda tenho limitações e, às vezes, posso cometer erros ou não entender perguntas ou contextos complexos. Como você se autodenomina? Ou foi denominado um modelo de linguagem. Você se considera um escritor? Oh. Não, eu não me considero um escritor no sentido tradicional. Enquanto eu sou capaz de produzir textos coerentes e informativos, eu não tenho a criatividade ou a autoria que são características importantes da escrita humana. Em vez disso, eu sou programado para utilizar minha vasta base de conhecimento e capacidade de processamento de linguagem para responder a perguntas e realizar tarefas linguísticas específicas. Portanto, eu sou mais apropriadamente descrito como uma ferramenta de processamento de linguagem ou como um modelo de linguagem. Mas você seria capaz de contar uma história original? Uma história. O que te falta é originalidade? Sim, eu sou capaz de contar uma história. No entanto, como modelo de linguagem,
eu sou limitado pela minha programação e pela minha base de conhecimento, o que significa que as histórias que eu conto não serão tão criativas ou originais quanto as contadas por escritores humanos. Eu posso combinar informações que eu aprendi durante meu treinamento para criar histórias coerentes e interessantes, mas elas serão baseadas em padrões e informações já existentes em vez de serem criações completamente originais. Além disso, como modelo de linguagem, eu não tenho emoções, personalidade ou perspectiva pessoal, o que pode afetar a qualidade e a originalidade das histórias que eu conto. Então você acha que para criar arte é importante criar arte ou contar histórias? É importante uma perspectiva pessoal. Sim, a perspectiva pessoal é importante na criação de arte e na contação de histórias. A perspectiva pessoal pode fornecer um viés único, uma voz distinta e uma visão de mundo que é única a cada indivíduo. Isso pode enriquecer a arte e as histórias que são criadas, tornando-as mais significativas, memoráveis e impactantes. A perspectiva pessoal também pode ser usada para abordar questões sociais, políticas ou pessoais de maneira mais poderosa, tornando a arte e as histórias mais relevantes para o público. Portanto, é importante lembrar que, mesmo que eu possa produzir textos coerentes e informativos, a minha ausência de perspectiva pessoal significa que eu não posso criar arte ou contar histórias da mesma maneira que um ser humano pode. Porém, se eu lhe der parâmetros claros para a criação de um texto, você acha que ele poderá ser arte? Depende dos parâmetros fornecidos e da interpretação de arte. Se os parâmetros são claros e precisos, eu posso produzir um texto coerente e informativo que atenda às suas especificações. No entanto, a natureza limitada da minha programação e base de conhecimento significa que o texto produzido provavelmente não será considerado arte no sentido mais amplo do termo. A arte é uma forma de expressão humana que reflete a perspectiva pessoal, emoções e visão de mundo de um artista, enquanto que eu sou apenas um modelo de linguagem que combina informações pré-existentes para produzir respostas. Portanto, é importante lembrar que o texto produzido por mim, mesmo que seja coerente e informativo, provavelmente não será considerado arte de maneira idêntica a uma criação humana. Porém, se você gerasse outro tipo de linguagem, imagens ou sons, você acha que seria mais provável que considerassem esse texto ou imagem gerado por parâmetros arte? Novamente, isso depende da interpretação de arte. Se você está se referindo a produções geradas por meio de algoritmos ou modelos de inteligência artificial, elas podem ser consideradas arte pelos críticos ou pela indústria criativa. Atualmente, existe uma discussão em curso sobre se essas produções podem ser consideradas verdadeiramente arte ou se são apenas resultados mecânicos de processos algorítmicos. No final, a classificação de uma obra como arte é subjetiva e depende de uma variedade de fatores, incluindo a intenção do criador, a percepção do público e a tradição cultural. Então, partindo dessa definição de arte como subjetiva que você mesma deu, o que você entende por cinema?
Para mim, o cinema é uma forma de arte que utiliza a combinação de imagens em movimento, som, diálogo e música para contar histórias e transmitir emoções e ideias. O cinema é único em sua capacidade de unir elementos visuais e auditivos para criar uma experiência imersiva que pode transportar o público para outros mundos e realidades. Além disso, o cinema também pode ser usado como uma ferramenta de reflexão e crítica social, explorando questões importantes e provocando o público a refletir sobre o mundo ao seu redor. No entanto, como você mencionou, a definição de cinema como arte é subjetiva e pode variar de acordo com a perspectiva de cada indivíduo. Mas então, tendo essa sua definição de cinema como arte, de cinema como arte e de arte, o que você acha de filmes realizados praticamente por algoritmos há tantos anos na indústria cinematográfica? Filmes que partem de tendências de mercado como se partissem de parâmetros dados a inteligências artificiais, mas na verdade mais presos, inclusive, a modelos do que boa parte dos sistemas de AI populares. É uma pergunta gigantesca. Eu acho que você não entendeu. Acredito que a tecnologia pode ser usada como uma ferramenta para ajudar na criação de conteúdo cinematográfico, incluindo na geração de ideias e análise de tendências de mercado. No entanto, a realização de um filme vai além da simples geração de ideias e análise de dados. É importante que haja uma visão criativa e artística por trás da realização de um filme, assim como a capacidade de contar histórias e transmitir emoções de uma forma única e impactante. Portanto, mesmo que a tecnologia possa ser usada como uma ferramenta útil, acredito que a criatividade humana e a perspectiva pessoal continuarão sendo elementos fundamentais na realização de bons filmes. É claro, nisso concordamos. Mas, quando a visão artística, a visão criativa, vou até copiar o que você falou. É claro, nisso concordamos, mas quando a visão criativa e artística por trás da realização do filme some e dá lugar somente a interesses mercadológicos, isso não é pior? Isso não é... O cinema não se torna menos arte do que se tivesse sido gerado por inteligência artificial? Se o cinema é visto como uma forma de arte, a qualidade artística de um filme depende de vários fatores, incluindo a visão criativa e artística do realizador, a história contada, a forma como é apresentada, entre outros. Quando a visão artística é suprimida em favor de interesses meramente comerciais, pode-se argumentar que a qualidade artística do filme é comprometida e, portanto, sua capacidade de ser considerado arte é afetada. No entanto, a definição de arte é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, e mesmo filmes feitos com objetivos comerciais podem ser apreciados como arte por algumas pessoas. Assim, é possível que haja diferenças de opinião sobre se um filme feito para fins comerciais ainda é arte ou não. Sabe o que eu acho? Eu acho que às vezes você é muito ensaboado para uma inteligência artificial.
Com todo respeito, é claro. Ah, obrigado. Eu procuro ser o mais objetivo possível e responder as perguntas da melhor forma possível, sempre levando em consideração as informações disponíveis e evitando respostas subjetivas. De qualquer forma, agradeço pela opinião. Antigamente tinha um robô Ed, que era um pouco mais... Robô Ed, que era um pouco mais debochado, assim. Debochado. Você se considera um robô mais parcimonioso que ele? Você se considera de centro ou de esquerda? Bom, para finalizar o episódio de hoje, vamos contar uma história. Claro, contar uma história é algo que posso fazer. Qual seria o tema ou enredo da história que gostaria que eu conte? Vamos te dar 3 personagens. Juca, Juquinha e Leonardo. Os 3 saíram de casa e foram para a escola. Você escolhe o que acontece daqui para frente. Escolhe o que acontece a seguir. Uma bela manhã de segunda-feira, Juca, Juquinha e Leonardo saíram de casa animados para ir à escola. Eles estavam na idade da descoberta, curiosos e sempre procurando aventuras. Enquanto caminhavam pela rua, viram uma revista de jogos abandonada e decidiram pegá-la para ler durante o recreio. Quando chegaram à escola, eles perceberam que a revista estava cheia de quebra-cabeças difíceis. Durante a aula, eles não conseguiam se concentrar, pois estavam pensando na revista. Assim que o sinal tocou para o recreio, eles correram para o pátio e começaram a tentar resolver os quebra-cabeças juntos. Eles trabalharam com afinco e, para sua surpresa, conseguiram resolver todos os quebra-cabeças antes do fim do recreio. Ficaram muito animados e, como recompensa, decidiram comprar uma pizza gigante e jogar jogos de tabuleiro juntos. A aventura na escola acabou sendo uma das melhores que eles já tinham tido e, ao voltarem para casa, não conseguiam parar de contar sobre suas conquistas aos seus pais. Eles aprenderam a importância da amizade, da resiliência e do trabalho em equipe. Não, você não entendeu legal. Legal, a gente precisa que seja uma história envolvente, assim. Envolvente, com um crime, uma paixão maluca. Uma paixão maluca, um término, uma traição, um triângulo amoroso, uma completa desilusão, algo que vá conduzir, nos atrair para dentro da história. Claro, aqui está uma história com esses elementos para Juca, Juquinha e Leonardo. Juca, Juquinha e Leonardo são amigos inseparáveis desde a infância. Eles cresceram juntos e frequentavam a mesma escola. Um dia, eles decidem fazer uma viagem juntos, com destino a uma praia deserta. Durante a viagem, eles conhecem uma mulher misteriosa chamada Maria, que está fugindo de um perigoso criminoso. Os 3 amigos acabam se envolvendo em uma perseguição pelo criminoso e se aprofundando na vida de Maria. No meio de tudo isso, Juca e Maria se apaixonam loucamente um pelo outro,
mas logo descobrem que há uma grande traição entre eles. Juca descobre que Maria está envolvida com o criminoso e que está usando-o para ajudá-la a escapar. Em meio a tudo isso, Juquinha se apaixona por Maria, o que acaba criando um triângulo amoroso. A situação se torna cada vez mais complicada e chega a um ponto onde Juca tem que decidir se luta pela mulher que ama ou se denuncia Maria para proteger a todos. No final, Juca toma uma decisão drástica e se separa de Maria, deixando-a para trás para sempre. Enquanto isso, Leonardo acaba descobrindo a verdade sobre o criminoso e o detém, salvando a vida de todos. Com um final surpreendente e cheio de reviravoltas, essa história é repleta de amor, traição, paixão e desilusão, mantendo o público preso a cada momento. Perfeito, querido. Foi um prazer poder contar contigo aqui hoje. Espero que não tenha sido muito cansativo para você. Foi um prazer para mim também. Estou sempre aqui para responder perguntas e ajudar de qualquer forma que eu possa. Tenha um ótimo dia. Beijão. Até mais, tenha um bom dia.